Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E hoje vamos falar sobre um milagre que é realmente surpreendente. Mas antes de chegarmos a esse milagre, vou explicar brevemente por que o povo de Israel sempre foi tão perseguido. Desde a época dos romanos, quando o território onde viviam os judeus foi ocupado por Roma, esse povo passou a ser perseguido, tanto por motivos religiosos quanto econômicos, entre outros. E essa perseguição continuou ao longo dos séculos. Mesmo após a diáspora, quando os romanos expulsaram os judeus de sua terra, e eles se espalharam pelo mundo, chegando à África, à América e a muitos outros lugares, eles tiveram que sobreviver sem ter uma nação, sem uma terra própria. Eles passaram a viver em diferentes países. E com essa necessidade de sobrevivência, os judeus precisavam acumular riquezas, como dinheiro, joias e outros objetos de valor, para garantir sua segurança em situações de emergência. Por conta disso, muitos judeus foram acusados de avareza. No entanto, essa acumulação de riqueza era uma maneira de garantir sua própria sobrevivência, já que viviam em diferentes sociedades, algumas das quais os aceitavam e outras em que viviam escondidos. Com o tempo, essa acumulação de riqueza levou muitos judeus a se destacarem nas sociedades em que estavam inseridos. Porém, muitas pessoas, especialmente os ricos e nobres de outros lugares, passaram a ver essa riqueza dos judeus de maneira preconceituosa, porque eles eram ricos, mas não faziam parte das classes dominantes do país onde viviam. Essa visão variava de um país para outro. Isso explica por que os judeus tinham uma cultura de acumulação de riqueza, não apenas por desejo de enriquecer, mas principalmente para garantir sua própria sobrevivência, uma vez que ao longo dos séculos enfrentaram muitas dificuldades. Por isso, é natural que eles tenham desenvolvido uma maneira diferente de viver e sobreviver nas sociedades em que estavam inseridos. À medida que as nações se formavam ao longo dos séculos, os judeus muitas vezes enfrentavam perseguições e eram alvo de preconceitos. Isso culminou na perseguição intensa durante o período em que os nazistas governaram a Alemanha. Foi nesse momento que o preconceito e ódio contra os judeus foram escancarados. A Alemanha estava enfrentando uma grave crise econômica após a Primeira Guerra Mundial, tendo que pagar pesadas indenizações aos países vencedores. Em busca de um bode expiatório, políticos alemães apontaram os judeus como a causa dos problemas do país, especialmente os judeus ricos. Isso levou a uma perseguição total, culminando no extermínio de 6 milhões de judeus. Além disso, há um aspecto espiritual importante, em que a Bíblia mostra que Deus escolheu o povo de Israel, que era uma das nações mais frágeis da época. Isso demonstra como Deus frequentemente escolhe o que é pequeno e aparentemente fraco aos olhos do mundo para cumprir seus planos e propósitos. A Bíblia ensina que Deus escolheu o povo de Israel para mostrar às nações como uma nação tão pequena pode prosperar e ser inteligente, mesmo sendo frágil. Os israelitas desenvolveram habilidades na guerra e sabedoria, e isso tinha o propósito de demonstrar que Deus era o Senhor deles. Portanto, o ódio contra a nação de Israel tem raízes também no plano espiritual, porque Deus tem um propósito de salvação para esse povo. Quando Jesus veio ao mundo, ele expressou tristeza por Jerusalém. Ele desejou reunir o povo como uma galinha reúne seus pintinhos sob suas asas, mas eles recusaram. Eles rejeitaram os profetas e silenciaram o Espírito Santo. Como resultado, Jesus previu que a casa deles ficaria deserta até o dia em que clamariam por ele, dizendo: "Bendito é o que vem em nome do Senhor." O diabo, embora não conheça todos os planos de Deus, sabe que Deus tem um plano de salvação para esse povo e que isso se cumprirá quando eles estiverem encurralados, possivelmente na grande tribulação. Após a derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas. A ONU surgiu com o propósito de promover a paz e a cooperação entre as nações,
além de evitar conflitos como os que levaram às duas guerras mundiais. Ela foi fundada em 1945 e tem seus princípios expressos na Carta das Nações Unidas. Após o Holocausto e a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial, houve um sentimento global de que era necessário evitar que tais horrores se repetissem. A ONU foi estabelecida como uma resposta a essas preocupações, promovendo a cooperação internacional, o respeito aos direitos humanos e a manutenção da paz. O que ocorreu em relação a Israel após a criação da ONU é muito interessante. Em 1947, a ONU aprovou o Plano de Partilha da Palestina, que buscava criar 2 estados, um judeu e outro árabe, no território da Palestina. Isso marcou um momento crucial na história de Israel, já que em 1948, os líderes judeus declararam a independência do Estado de Israel. A partir desse ponto, Israel enfrentou desafios significativos, incluindo conflitos armados com seus vizinhos árabes. Mas o Estado de Israel conseguiu não apenas sobreviver, mas também prosperar e se desenvolver como uma nação. O que muitos consideram um verdadeiro milagre é que, apesar de ser uma nação relativamente pequena, Israel demonstrou notável resiliência e progresso em diversas áreas, incluindo tecnologia, economia e ciência. A história de Israel é, de fato, marcada por desafios e superações notáveis, e muitos veem nela um exemplo do cumprimento das promessas de Deus ao povo de Israel na Bíblia. A Organização das Nações Unidas desempenhou um papel importante na criação do Estado de Israel. Isso ocorreu em 1948, após a decisão da ONU de aprovar o Plano de Partilha da Palestina, que visava estabelecer um Estado judeu na região onde os judeus originalmente viviam. No entanto, essa área já era habitada por outros grupos, como os palestinos e os muçulmanos, o que gerou uma forte reação contrária à criação de Israel. Logo após a criação de Israel, o país foi atacado pelas nações árabes vizinhas, incluindo Egito, Síria, Iraque e Jordânia, que também haviam sido criados nessa região após o controle britânico. Israel, como recém-nascido, teve que lutar por sua existência desde o início. Esses conflitos armados continuaram ao longo dos anos, com Israel enfrentando ataques e realizando ataques em várias ocasiões. Uma das guerras mais significativas foi a Guerra dos 6 Dias, que ocorreu em 1967. Esta guerra desempenhou um papel importante na história de Israel e envolveu confrontos com seus vizinhos árabes, resultando em uma vitória impressionante de Israel. Assim, a história de Israel é marcada por desafios e conflitos contínuos, mas também por sua capacidade de se defender e prosperar como nação. Israel enfrentou muitos obstáculos desde sua criação, mas continuou a crescer e se desenvolver em várias áreas. Em 1973, ocorreu um confronto conhecido como a Guerra do Yom Kippur, que começou no dia sagrado judaico do Dia do Perdão, em 3 de outubro. Nesse dia, Israel foi surpreendentemente atacado pelos egípcios, que atravessaram o Canal de Suez e invadiram o deserto do Sinai, que estava sob o controle israelense naquela época. Simultaneamente, as colinas de Golã, localizadas na fronteira de Israel com a Síria, foram atacadas. Essas colinas eram de grande importância estratégica, pois quem as controlasse dominaria todo o território de Israel. O ataque pegou Israel de surpresa, mas ocorreram vários milagres durante esse conflito. Os israelenses estavam em oração, já que era o Dia do Perdão, um dos dias mais importantes no calendário judaico. A nação enfrentou desafios significativos, mas o povo israelense conseguiu superar as adversidades durante essa guerra. Assim, a Guerra do Yom Kippur é um evento marcante na história de Israel, em que eles enfrentaram ataques surpresa, mas mantiveram sua resiliência e fé enquanto lutavam pelo seu país. Neste contexto, ocorreu um ataque surpresa em 6 de outubro de 1973. Israel se viu em uma situação difícil, especialmente nas colinas de Golã,
onde enfrentaram quase 2.000 tanques russos modernos, como o T-72 e o T-62, fornecidos pelos soviéticos aos sírios, egípcios e jordanianos. Isso ocorreu porque Israel se tornou um forte aliado dos Estados Unidos, que contava com uma comunidade judaica significativa, incluindo políticos e empresários, que apoiavam Israel. Os Estados Unidos investiram recursos substanciais na criação e no apoio a Israel, considerando isso como parte de uma missão divina. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos eram aliados de Israel, enquanto a Rússia apoiava os países árabes. Nesse contexto, os árabes foram armados para atacar Israel. O ataque surpresa chegou a um ponto crítico, onde a perda das colinas de Golan poderia significar a aniquilação de Israel nas mãos dos árabes. Durante a batalha nas colinas de Golan, as forças israelenses se viram reduzidas a apenas 3 tanques, enquanto mais de 300 tanques inimigos se aproximavam. Estava prestes a acontecer uma aniquilação completa, e os árabes teriam acesso ao vale, podendo invadir Israel e chegar facilmente a Jerusalém. No entanto, em um momento surpreendente, as tropas sírias que estavam a mais de 600 metros dos tanques israelenses simplesmente recuaram e partiram, deixando Israel com a vitória nas mãos. E então, surgiu uma grande pergunta. Por que os filhos de Israel não aproveitaram a chance de vencer a guerra quando podiam ter conquistado o vale e chegado a Jerusalém? O que aconteceu depois dessa batalha? Após a guerra, os entrevistadores se aproximaram do comandante das tropas sírias e perguntaram por que eles não destruíram os 3 tanques israelenses e avançaram pelo vale. A resposta dele foi incrível. Ele disse que quando estavam se aproximando, eles viram muitos anjos voando sobre os tanques israelenses. Além disso, uma mão veio do céu e fez um sinal para que eles parassem. Então o comandante sírio explicou: quando Deus ordena que paremos, nós obedecemos. Fomos embora. Este foi um dos maiores e mais conhecidos milagres que aconteceram naquela região. E não foi apenas a história dos anjos que intervieram nos tanques sírios, mas também a história de uma companhia que se deparou com um campo minado nas colinas de Golan. O comandante alertou suas tropas sobre o terreno minado, e todos deitaram no chão, começando a escavar cuidadosamente com a ponta da baioneta. Encontrar o detonador de uma mina era a diferença entre a vida e a morte. Um dos soldados israelenses começou a fazer uma oração profunda naquele momento. E no meio daquela oração profunda, uma tempestade de vento incrivelmente forte surgiu, transformando-se em uma tempestade de areia. Os soldados, então, se abaixaram e se protegeram do vento intenso. Quando a tempestade passou, toda a areia que cobria o campo minado havia sido levada embora. As minas estavam agora expostas. Logo após a oração daquele soldado, eles conseguiram sair com segurança do campo minado que o inimigo havia preparado. Essa é uma história impressionante. As imagens disponíveis na internet são limitadas, mas é incrível ver como Deus, mais uma vez, livrou seu povo. Muitos podem argumentar que o povo de Israel hoje em dia se desviou e não reconhece Jesus como Salvador, e isso é verdade. Mas a Bíblia contém uma promessa de Deus a Abraão: aqueles que te abençoarem eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei. Por esse motivo, convido vocês a incluírem o povo de Israel em suas orações, pedindo a Deus misericórdia e para abrir os olhos deles para reconhecerem Jesus como o Messias. Este é um povo especial. O próprio Jesus era judeu, e Deus tem promessas especiais para eles. É realmente um milagre que até mesmo aqueles que não são cristãos reconheçam a mão de Deus. Isso mais uma vez comprova que a Bíblia está correta e que os planos de Deus são inabaláveis. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia.
Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.